CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Tá certo. Gilberto, hoje a gente vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes, né? Exatamente, Letícia. Essa semana tivemos muitas dúvidas, muitos e-mails, né, para o cbntecnologia@gmail.com. E a gente então tirou esse programa para poder responder algumas dúvidas e falar de algumas novidades também, que tivemos várias novidades interessantes essa semana no mercado de tecnologia. Então vamos começar a falar sobre algumas perguntas, né? Certo. Vamos começar aqui por uma dúvida que surgiu hoje, aqui no estúdio, inclusive, Gilberto. Muito Você já bem. chegou, você já foi bombardeado. Gilberto, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Orkut? Bom, o Orkut ele continua funcionando, né? Ele continua lá operacional. Só que as pessoas basicamente largaram de mão, deixaram o Orkut para trás. Ainda tem algumas comunidades que ainda tem algum movimento, mas são raras as comunidades, né? No geral, todas as pessoas tiraram suas contas ou cancelaram suas contas, ou mesmo esqueceram suas contas no Orkut e migraram aquelas suas referências, seus contatos todos para o Facebook, né? Uhum. No caso, o Orkut está com um problema que tem mesmo para entrar nele. Hoje a gente tentou aqui para pegar uma foto em Orkut. Como é que faz? Eu conseguindo entrar no Orkut, como é que eu faço para migrar minhas fotos? Eu tenho que salvá-las todas em algum HD? Exatamente. O que você deve fazer é salvar suas fotos novamente no disco do seu computador para isso. Existia uma ferramenta, até a Patrícia falou sobre isso. Existia uma ferramenta chamada de migração do Orkut para o Facebook. Só que pela competição que existia, né, entre o Facebook e o Orkut, essa ferramenta acabou sendo desativada. E pelo menos até onde eu sei não existe mais, não funciona mais essa ferramenta. Certo, vamos às dúvidas dos nossos ouvintes então? Muito bem. Vamos começar falando da Sandra. A Sandra mandou um e-mail pra gente, né, aqui no cbntecnologia@gmail.com, e ela tem uma dúvida bem interessante, que ela falou assim, que ela comprou um computador que veio com Windows 7. Né? Os computadores novos normalmente estão vindos com Windows 7. Só que ela está usando e não está gostando da interface do Windows 7 e pergunta como é que ela faz para voltar para o Windows XP. Né? Para voltar para o sistema antigo do Windows XP. É possível? Ela pergunta. E como fazer? Muito bem, Sandra. Obrigado pela participação. Obviamente que possível né, de você voltar para uma versão anterior do Windows. Mas eu sugiro que você não faça isso, por alguns motivos. Primeiro, o Windows 7 ele é melhor do que o Windows XP, ele é mais maduro, tem algumas soluções de segurança melhor, ele é mais compatível com outras aplicações novas que estão por aqui, e principalmente a migração para o XP, você pode, né, dependendo do seu computador, você pode perder uma série de funções do computador. Por exemplo, lá no Windows 7, para o seu computador, se for um notebook novo, ele tem driver para poder funcionar a placa de som, a placa de vídeo, a placa de rede, que o Windows XP, por ser mais antigo, pode ser que não seja compatível com esse seu modelo de hardware, né, do seu computador. Então, por exemplo, você migrando para o Windows XP, você perderia a função da placa de som, ou seja, não teria som mais no computador. Então, por isso que eu sugiro que você mantenha, né, tente se acostumar com o Windows 7, né, tem uma interface realmente um pouco diferente, mas que você tente se acostumar com o Windows 7 e não volte para o Windows XP. Né? Então, certo. Essa questão. Gilberto, temos outras perguntas também. Inclusive, a gente estava conversando, antes do programa começar, a respeito de notebook, né? Olha que pergunta engraçada que chegou aqui do Walter de Vila Velha. Engraçado, assim, interessante, porque a gente falava justamente disso, Walter. Usar o notebook direto na tomada compromete a vida útil da bateria? Ótima pergunta, Walter. Essa é uma pergunta comum, muitas pessoas me fazem essa pergunta. E, na verdade, isso é um mito que acabou acontecendo por causa dos primeiros notebooks. Nos primeiros notebooks que não tinham fontes adequadas, que não tinham baterias que eram mais novas, mais modernas, realmente tinha esse problema de você manter o computador ligado na tomada direto com a bateria, usando durante longos períodos. Nos computadores mais novos, isso não existe mais. Inclusive, eu até fiz uma pesquisa longa com vários fabricantes diferentes, inclusive com vários outros engenheiros conversando sobre isso, e não tem essa dificuldade ou essa recomendação de você tirar a bateria quando você usar o computador por muito tempo ligado. O que acontece, num único manual da HP, eu vi uma referência que se você fosse deixar o computador ligado por mais de 24 horas, né, usando o computador por mais de 24 horas, que aí você poderia retirar a bateria. Mas hoje em dia, você deveria retirar a bateria, mas hoje em dia as fontes são inteligentes e elas dão a carga à bateria até o suficiente para ela ficar completamente carregada. Depois ela para de enviar isso.
E a questão da bateria, você perde uma outra questão importante quando você tira a bateria do computador, que é a função do no break. Porque se você está usando o notebook e falta luz, se você não tem a bateria, o computador vai desligar. E se você tem a bateria, ele vai manter o seu funcionamento até que a luz volte ou até que a carga acabe. Então, ou seja, hoje em dia não precisa mais de tirar a bateria quando você vai usar por longos períodos a bateria. Lembrando que a bateria é um item que ele tem vida útil. Então, uma vida útil de uma bateria hoje em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Depois desse período, ela começa realmente a ter uma carga mais menor, ela descarregar mais rapidamente. Isso é normal, é uma questão normal da bateria. Porque, infelizmente, as baterias não evoluíram tanto quanto, por exemplo, as memórias e processadores evoluíram na parte técnica. Ô, Gilberto, quando você fala dos computadores mais novos, são computadores de que ano para cá? De uns 3 anos para cá. Né, uns 3, 4 anos para cá, já são computadores que têm uma bateria já melhor, que têm carregadores melhores para isso. Então, eu estou falando de computadores realmente muito antigos. Né, Tá certo. Então, Gilberto, a gente volta a tirar dúvidas dos nossos ouvintes. A gente tem a pergunta aqui do Valdeci, do Geraldo, temos dicas de segurança e também os fatos da semana para a gente falar ainda. Então, se você está ligado, se você tem alguma dúvida, o Gilberto está aqui no estúdio. Aproveita que ele está aqui hoje toda sexta-feira, ligue aqui para o 3223-5911. Qualquer dúvida na área de tecnologia, o Gilberto está aqui para te esclarecer. Se não der para esclarecer hoje, com certeza a gente esclarece no próximo programa. Vamos tirar a dúvida agora do Valdeci, Gilberto? Exatamente. Antes da gente tirar a dúvida do Valdeci, vamos voltar aqui Chegou uma pergunta, né, pelo Twitter, a Patrícia acompanha os nossos canais de interação com o ouvinte aqui, que tem a ver com o comentário seu anterior, não é mesmo, Patrícia? Sim, Letícia, a gente está falando do comentário do Alisson Assis, ele mandou pelo Twitter, a respeito da ouvinte que não gosta do Windows 7, perguntando se podia trocar para o Windows XP. Ele faz um lembrete, dizendo que se a ouvinte tiver 4 GB de memória, por exemplo, ou mais, o XP só reconheceria 3.25 no máximo, Gilberto. Exatamente. Alisson, obrigado aí pela participação, bem lembrado. O XP, com uma versão mais antiga de 32 bits, só reconhece até 4 GB. Se o notebook, se o computador da ouvinte tiver mais do que 4 GB, ele deve usar realmente o Windows 7, que é o indicado para essa configuração. Muito bom. Gilberto, então, respondida a dúvida do ouvinte aqui, vamos à dúvida do Valdecir. Ele pergunta, né? Onde ficam armazenadas as imagens da webcam e se é possível recuperar uma conversa feita há alguns dias através dela? Obrigado, Valdeci, pela pergunta, né? Infelizmente, Valdeci, as imagens capturadas pela webcam não ficam armazenadas em lugar nenhum. Elas simplesmente são capturadas e são enviadas pela internet durante o seu bate-papo. Se você não teve nenhum tipo de programa, não usou nenhum tipo de programa para capturar previamente as imagens, elas não ficam armazenadas em nenhum local do computador. Então, não vai ser possível você recuperar essas imagens do bate-papo que você teve anteriormente, infelizmente. Certo, vamos à dúvida do Geraldo agora, Gilberto. O Geraldo mandou um e-mail para a gente perguntando assim, qual é a melhor forma, né, dele armazenar fotos, pendrive, CD, e quanto tempo as fotos ficam em condições de serem vistas quando gravadas num CD. Bom, Geraldo, obrigado pela participação também. A ideia de armazenar fotos ou fazer backup de fotos, Geraldo, é bem importante, que a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com nossos meios onde a gente gravou. Os pendrives, no caso que você relaciona aqui, são os piores dispositivos para fazer backup, porque eles são muito instáveis, são memórias, e você, numa queda ou num uso um pouco num computador ou numa interface que não esteja adequada, pode até você perder tudo que está gravado no pendrive. Então, eu realmente não recomendaria que você fizesse backup em pendrives das suas fotos. Backup, você pode fazer backup em DVDs ou CDs ou HDs externos. Nos CDs e DVDs, a durabilidade depende muito da velocidade que você grava, ou seja, quando você grava uma velocidade mais rápida, né, o DVD ou o CD, ele tem uma durabilidade menor. Quando você grava numa velocidade mais lenta, ele costuma durar uma quantidade maior. E depende também da marca e do fabricante que você comprou a mídia. Então, depende da marca do fabricante, você tem aí alguma coisa em torno de 10 anos, e alguns fabricantes falando em até 50 anos de durabilidade de um CD ou de um DVD. Isso, obviamente, quando armazenado também de forma adequada, num local sem incidência de luz, sem calor, com pouca umidade. Então, essa é a situação. Agora, pela quantidade de fotos, que normalmente são muitas que a gente grava, gravar num CD de baixa capacidade ou num DVD mesmo, que hoje é considerado baixa capacidade,
é pouco. Então, a sugestão é armazenar as suas fotos em backup em HDs externos. E aí a gente tem que tomar também alguns cuidados, né? Ou seja, o HD é muito bom, é um dispositivo pequeno, ele tem uma grande capacidade de armazenamento, só que ele tem um problema, ele tem também, como tem peças móveis, os HDs externos têm problemas de falhar, né? Ou de dar problema. Então, minha sugestão é que quando você usa um HD externo, não grave em um único HD externo, tenha pelo menos dois, né? Cópia em dois HDs externos diferentes de suas fotos. Né? O HD ele também não deve ser guardado por muito tempo, ou seja, ele tem que usar pelo menos de uma forma frequente, pelo menos uma vez a cada mês você ligar, para ele pelo menos as partes móveis, né, girarem e as coisas funcionarem no HD externo. Mas é uma forma interessante você armazenar aí os seus backups de fotos, né, ou de arquivos que você tem. Muito bem. Certo. Gilberto, a gente tem dúvidas também dos ouvintes que ligam aqui para o 3223-5911. A gente começa com o Robert, lá da Serra. Ele diz o seguinte, eu gostaria muito de usar o Linux, mas não gosto do Ubuntu. Ubuntu, isso. Ubuntu. Qual outro sistema você sugere para ele? Olha só, obrigado pela participação. O Ubuntu é uma distribuição bastante popular hoje em dia, porque você tem muitos aplicativos, um suporte fácil na internet de situações. Existem outros, tem o Debian, tem o próprio SUSE, né, tem o Mandriva, que são outras distribuições com interfaces um pouco diferentes daquelas do Ubuntu. Né? Então você tem à sua escolha uma ampla, né, variedade aí de dispositivos, de versões, né, de Linux que você pode usar e testar. Né? Isso é uma questão interessante, são todos gratuitos, você pode baixar da internet, instalar no seu computador e usar. Se não gostou, passa para uma outra versão diferente. Tem a dúvida do Paulo aqui de Vitória, Gilberto. Tem alguma novidade atual, né, sobre o BlackBerry? Melhoria na tecnologia? Ô Paulo, obrigado pela participação. O BlackBerry prometeu lançar uma versão nova do BlackBerry agora nesse semestre, né? Inclusive tem um rumor de que o BlackBerry, o sistema operacional do BlackBerry, vai funcionar em outros aparelhos que não só o BlackBerry, né? Mas são rumores ainda, o mercado tem comentado isso um pouco, mas nada oficialmente, ou seja, o fabricante ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa situação. Aparentemente, vamos ter uma versão nova do BlackBerry ainda no primeiro semestre de 2013. Certo, Gilberto, a dúvida aqui também da nossa ouvinte, a Angélica, ela é lá de Cariacica. Ela pergunta se há algum problema em ficar interrompendo a carga do celular. Isso é ruim para a vida útil da bateria? Obrigado, Angélica. Antigamente era um problemático. Hoje em dia as baterias são bem melhores, né? Ou seja, então essa questão de ter aquela memória, né, de você carregar no meio do caminho uma bateria de um celular, isso não tem mais problemas hoje em dia. Você pode usar sem problema nenhum. Essa carga com meia carga, né? O celular em meia carga, você carregar novamente. Uhum. Eu complemento essa pergunta da Angélica, estendo isso para a carga do iPhone. O iPhone é um dispositivo que a bateria dele vai embora, assim, em questão de alguns minutos, assim, que você está com algum aplicativo aberto. Isso é prejudicial, você carregá-lo diversas vezes por dia e não deixar a carga completar? De carregar diversas vezes por dia não é o problema. O problema, como assim, eu tinha comentado antes, a bateria ela é um dispositivo que ela tem vida útil. E a vida útil da bateria ela é calculada em número de ciclos de carga. Então, quantas vezes mais você carregar a bateria, menor vai ser aquele tempo de vida que eu falei, em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Esse 1 ano, 1 ano e meio é supostamente calculando um número X de recargas da bateria ao longo desse período. Se você faz mais de uma recarga por dia da bateria, porque você usa muito, e realmente nos smartphones, quando você usa GPS, o 3G, o Wi-Fi, realmente consome uma bateria de forma muito mais rápida, né? E você tem que carregar a bateria do celular várias vezes por dia. Então, nesse caso, você pode ter uma redução na vida útil da bateria e não durar aquele 1 ano, 1 ano e meio que eu falei, pode durar menos tempo. O Carlos Araújo, lá de Vila Velha, ele pergunta o seguinte: retirar o pendrive do computador sem usar a função do sistema de desconectar pode comprometer a vida útil dele? A vida útil, não digo, mas pode comprometer o próprio pendrive, você pode queimar o pendrive, né, e perder as informações que estão lá, e inclusive perder, não o pendrive de queimar, mas perder as informações que você acabou de gravar, porque tem muitas informações que você manda gravar no pendrive e ela não foi gravada imediatamente, ela fica na memória do computador para ser gravada, ou vai ser gravado lentamente no pendrive. Quando você faz aquele procedimento de fechar o pendrive para retirar, o computador pega aqueles arquivos que ainda não foram totalmente gravados no pendrive e faz a descarga para o pendrive. Por isso que aí você pode tirar o pendrive. Se você tira no meio do caminho,
pode ser que nem todo o arquivo tenha sido gravado no pendrive. E com isso você tem a chance de perder informações que estão gravadas no pendrive. Certo, tem outras perguntas aqui também, ô Gilberto, como a do Demilson, de Cariacica. Ele pergunta o seguinte: como descobrir o serial do Windows que está instalado no computador? Demilson, né, obrigado pela participação. Existem alguns programas, Demilson, eu não tenho aqui de cabeça os programas, que você consegue, através de programas, listar todos os seriais de todos os aplicativos que estão instalados no seu computador, inclusive não só do Windows, como do Office e todos os aplicativos. Sua pergunta está aqui, está anotada. No próximo programa do CBN Tecnologia, eu trago sua resposta com um programa que faz essa identificação aqui para você. Joia. Então, Demilson, aí, portanto, no próximo programa, Gilberto traz para você aqui a sua resposta. Agora a gente vai lá em Anchieta. Tem o Moacir, a dúvida aqui do Moacir lá de Anchieta. Ele fala o seguinte: Gilberto, ele tem um scanner HP e também tem um computador novo com Windows 7. E ele não consegue um driver para esse scanner funcionar nesse sistema operacional. Qual a orientação que você dá para ele? Bom, esse é um problema também frequente. Quando você muda de sistema, e muitas vezes o fabricante, do caso do scanner aí, não faz um driver para funcionar esse equipamento no sistema novo. O recurso que você tem é assim, solicitar ao fabricante, né? Ou seja, não tem muito como correr. Ou seja, o fabricante tem que montar, porque essa é uma característica que o fabricante conhece, de fazer um driver para aquele sistema operacional. E a partir daí você vai poder usar. Se não, né, não tem muita alternativa nesse caso de você usar um equipamento que não foi montado ou feito para aquele sistema. Certo, Gilberto. Tem muitas dúvidas aqui chegando. Eu até peço a atenção dos nossos ouvintes. Vamos guardar todas essas dúvidas para o Gilberto responder também na semana que vem, até porque a gente tem outros assuntos para tratar aqui com ele, como o cibercrime, né? Para falar um pouquinho sobre dicas de segurança. Muito bem, Letícia. Exatamente. A gente já comentou até por aqui no Cybercrime, né? Falei errado. No CBN Tecnologia sobre aquela junção, né, do MSN com o Skype. Só que, e aí, inclusive durante esse mês de janeiro agora, o MSN estaria sendo desativado e o Skype ficaria no local do MSN. O que acontece é que o cybercrime está começando a prestar mais atenção ao Skype e gerar vírus, né? Já que agora a quantidade de usuários do Skype vai aumentar bastante, porque vem todo aquele contingente de usuários do MSN para o Skype. Então, o cybercrime começou agora a voltar sua atenção ao Skype, gerando uma série nova de vírus que tem como objetivo infectar as contas de Skype e os aplicativos do Skype. Então, a nossa dica de segurança hoje é tomar cuidado com mensagens que você recebe pelo Skype que você não esperava, links de páginas ou de sites que você não conhece, que recebeu através de algum chat do Skype. Não clique nesses links, porque provavelmente isso são vírus que já infectaram outros usuários, e esses usuários acabaram mandando, né, ou seja, esse programa, esse vírus que está instalado nos outros usuários, acabam mandando esses links para você, e quando você clicar, o seu computador também vai ser infectado com esse vírus. Então, essa é uma alerta, né, de que o cybercrime começa agora a prestar um pouco mais de atenção e gerar novos vírus para o ambiente do Skype. Certo, e a gente tem os fatos da semana também, né, Gilberto? Os fatos da semana, tem um fato que foi, né, o principal da semana foi a tão esperada volta do Mega Upload, né? Finalmente o Mega Upload está no ar, né? O Mega, né, o inventor, né, o dono do Mega Upload, fez uma entrevista coletiva essa semana lançando o Mega Upload. Agora tem 50 GB de espaço livre para cada usuário cada conta que você cria no Mega Upload, e tem aquela característica que tudo que você coloca no Mega Upload, ela é criptografado. Então você define uma senha e faz um upload do arquivo para o Mega Upload. Esse arquivo que está lá guardado, ele fica criptografado com uma senha que só você sabe lá dentro. Gilberto, vamos lembrar os nossos ouvintes como funciona o Mega Upload, qual a utilidade dele? O Mega Upload funciona como um Dropbox, como o SkyDrive. É um espaço na internet que você consegue colocar arquivos que só você tem acesso, ou quem você liberar que tem acesso, e você consegue, então, como se fosse um disco remoto. Você, em vez de ter um disco no seu computador, você tem um disco lá na internet e consegue copiar arquivos do seu computador para esse espaço que você tem de 50 GB lá na internet, lá dentro do site, né, do Mega Upload, né? Quem quiser criar uma conta no Mega Upload, é só entrar lá no site Mega
mega.co.nz. Tem lá um banner grandão, você clica lá no banner vermelho, aí você vai digitar seu login, na verdade seu e-mail, sua senha, né? E aí você vai criar uma conta no Mega Upload e a partir daí você tem disponível no Mega Upload 50 GB de espaço, né, para você armazenar. Surpreendentemente, essa semana, no primeiro dia, né, que foi lançado, mais de 1 milhão de pessoas tinham criado conta. E o contador era de 60 uploads por segundo. Muita gente. É pago? É tudo gratuito. Totalmente gratuito o Mega Upload. Então, ou seja, nessa conta, ele tem contas pagas que são com um espaço maior de armazenamento. Mas a conta gratuita já cabe 50 GB, que é muita coisa já. Então, ou seja, é um espaço bem interessante, né, de armazenamento de informações lá. Lembrando que não é para colocar lá senhas, arquivos que são sigilosos ou privados, mas é um espaço interessante para você guardar documentos que você queira fazer um backup, por exemplo, desse lá. Então, é uma dica interessante aí e muito esperado, muitas pessoas estavam esperando isso. Lembrando que o Mega Upload foi fechado no ano passado pelo FBI por violar direitos autorais e agora ele volta novamente num outro formato, né, com arquivos criptografados, né, o que supostamente daria uma proteção ao Mega Upload contra essas acusações de violação de direito autoral, né, para isso. Outro fato da semana foi o fim de um ícone. Quem já jogou, lembra do Atari? Aquele joguinho de videogame, né? Várias pessoas aqui na redação aqui também falaram que sim. Quem não jogou no Atari, né? Pac-Man, exatamente, né? Aquele tênis, vários outros jogos bem antigos do Atari, pois infelizmente a Atari entrou essa semana com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Quer dizer, tá, na verdade, um passo pré-falência da Atari, infelizmente, um ícone da parte de tecnologia de games, está praticamente saindo do mercado, né, de games, né? Então essa é uma notícia triste, né, dessa semana. E a última notícia da semana foi, saíram alguns números da internet no Brasil em 2012. Tivemos um crescimento extremamente acelerado, somos hoje 86 milhões de acessos em banda larga no Brasil. Tivemos um crescimento no ano passado de 45% do acesso fixo, então de banda larga fixa, e 60% o acesso em banda larga móvel, o crescimento. Então, impressionante, né? Isso tornou a gente o líder, né, no crescimento de contas no Facebook, né? O Brasil aumentou mais de 30 milhões, quase 30 milhões de usuários novos no Facebook só no ano passado, em 2012. Né? Ficamos à frente aí de uma série de outros países, né, no crescimento, né? E em número de contas nós somos o quarto, né, atrás da Europa, América do Norte e do continente asiático. Nós somos o quarto lugar. Então mostra aí a força da internet no Brasil. Por fim, Gilberto, a gente tem a revista Espírito Livre, que lançou um aplicativo móvel. Isso. Quem gosta aí, o nosso ouvinte aí falou sobre o Linux, né? Quem quiser conhecer um pouco mais desse mundo do software livre, a revista Espírito Livre, que já era uma revista gratuita na internet sobre software livre, completamente gratuito, essa semana lançou um aplicativo para smartphone da linha Android, que você pode ter acesso tanto à programação de fóruns, informações de fóruns na revista, como também as revistas antigas e as novas lançamentos no seu smartphone. Você consegue ler de forma gratuita também. Então é só entrar lá no Google Play, procurar por revista Rede Espírito Livre, vai encontrar lá o aplicativo gratuito para baixar, instalar e ter acesso a essas informações aí. Muito bem, Letícia. Semana muito movimentada, agradecendo aí mais uma vez os nossos ouvintes. Lembrando a eles que quem não conseguiu mandar suas perguntas aqui durante o programa, tem o e-mail cbnatecnologia@gmail.com. Pode mandar suas perguntas, eu respondo todas as perguntas por e-mail e as selecionadas eu aproveito para responder também aqui ao ar para os nossos outros ouvintes. Repetindo, cbn e a tecnologia @gmail.com. Gilberto aí, portanto, tirando as dúvidas para você ao vivo aqui na CBN e também aí por e-mail. Você que tem qualquer tipo de dúvida pode enviar aqui para o Gilberto Sudré. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes. Lembrando que tudo que a gente falou aqui agora, que não conseguiu anotar aquelas perguntas, vão estar no site do CBN Vitória, cbnvitória.com.br e também no meu site, no gilberto.sudré.com.br, que essa semana também sofreu uma mudança geral. Está de site novo. Está de cara nova. Vamos lá visitar então. Mais clean, está mais fácil de usar, está mais interativo, com muitas outras informações. Também quem quiser então consultar, gilberto.sudré.com.br.